Louvado seja Deus pela vida, louvado seja Deus pela salvação, porque em Cristo Jesus todo aquele que nele crê é redimido, é restaurado e tem vida eterna com Deus. Meditando na palavra, nós contemplamos a jornada de homens e mulheres de Deus que enalteceram o nome do Senhor na caminhada na terra. Dentre os N exemplos, quando a gente olha no livro de Gênesis, nesse momento, nós queremos meditar a respeito da jornada de fé de Abraão. Você contempla este contexto, esse conteúdo, nos capítulos do livro de Gênesis, do 12 ao capítulo 24. Quando você olha para esses textos, você vai contemplar nesse contexto que Abraão é chamado com frequência de pai da fé por causa dos muitos momentos marcantes em que ele confiou totalmente em Deus e nos planos que Deus tinha para ele. E você começa contemplando esse exemplo, quando, por exemplo, você olha em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 5, você tem a seguinte descrição. Esse texto, na Bíblia de Estudo de Genebra, tem por título Deus chama Abraão e lhe faz promessas. É um texto que são 10 versículos e eu vou ler os 5 primeiros dele. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentara em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olhando para esse texto que fala a respeito desse chamado, quando você olha o contexto dos versos de 1 a 9, você vai contemplar na Bíblia de Estudo de Genebra a seguinte colocação: a migração para a terra prometida. Deus chamou Abraão para migrar para a terra prometida, para que recebesse a bênção da terra e da descendência, tornando-se uma bênção para todas as nações. O patriarca atendeu ao chamado com fé e obediência, tendo isso servido de modelo para os israelitas como tipo de resposta que eles deveriam manifestar enquanto Moisés os liderava. Os crentes de todas as épocas podem, por meio da vida e da obediência de Abraão, aprender
sobre o propósito do chamado de Deus para a salvação e a resposta apropriada a esse chamado. Esse é um contexto que você e eu devemos receber por fé. E se você perguntar o que é fé, ou se você já sabe o que é fé, como é descrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, só repetindo para os que conhecem e trazendo ao conhecimento para os que não conhecem, o texto diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Você precisa crer que Deus faz. Nesse texto, nos versos de 1 a 5 do capítulo 12, mostra claramente que Abraão deixa sua casa em Harã e viaja para Canaã, como Deus havia instruído. Além dessa instrução, você vai contemplar outro passo na história da fé de Abraão. A segunda prova, o segundo momento que destaca a fé de Abraão se dá quando constrói 2 altares em resposta à promessa de Deus de dar a terra aos seus descendentes. Você encontra essa descrição também no capítulo 12 de Gênesis, nos versos 7 e 8, que nos diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós vemos nesses 2 versículos, 7 e 8, que Abrão edifica um altar ao Senhor e exalta o nome do Senhor. E é neste altar, é neste momento que o Senhor apareceu a ele mais uma vez. Você vai contemplar a ação gloriosa de Deus, mostrando que Ele é com os descendentes de Abraão. Os patriarcas peregrinos eram profetas. Você pode ver isso no capítulo 15, verso 1 e verso 4, no capítulo 17, verso 1, no capítulo 18, verso 1, no capítulo 20, verso 7, no capítulo 26, verso 2 e verso 24, no capítulo 28, verso de 10 a 15, no capítulo 31, verso 3, no capítulo 35, verso 9, no capítulo 48, verso 3. Então, quantos textos você encontra no livro de Gênesis mostrando que os patriarcas, de um lado eram peregrinos, mas do outro eram profetas, ou seja, era a boca de Deus falando na terra. A terceira prova da jornada de fé de Abraão, você vai encontrar no capítulo 13, nos versos de 5 a 9, em que você contempla o seguinte quadro: permite que Ló escolha a terra prometida. Deus chama Abrão para sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da casa do seu pai e para a terra que ele ia lhe mostrar. Ele assim o fez, mas ele levou Ló, seu sobrinho, consigo. Ambos caminham a trajetória e quando chegam em um dado momento, não estão caminhando os dois agora no mesmo sentido, porque há contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então, se é visto que não é bom andarem
juntos, para que não haja contenda. E aí vem o momento de separação. Está diante de toda a terra e agora Abrão dá a permissão a Ló de escolher para onde quer ir. Veja o que diz o texto do 5 ao 9. Do capítulo 3, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia suportá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. É assim que Abrão conversa com Ló, porque ele entendia que não deveria haver contenda entre eles, porque são parentes, é tio e sobrinho. E assim coloca a situação diante dele, diz: olha, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Agora não precisamos contender. Você vai observar uma quarta prova de Abraão, é quando você lê no capítulo 14, versos de 11 a 16, você vai contemplar um quarto momento da jornada de fé de Abraão, que é: prepara um ataque para resgatar Ló. Por que resgatar Ló? Porque Ló foi sequestrado. Diz o texto, nos versos de 11 a 16, o seguinte: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Segue a jornada de Abrão. E no contexto da jornada de fé de Abrão, nós vamos contemplar no capítulo ainda 14, os versos de 18 a 20, mais um exemplo de fé demonstrada por Abrão. Abrão cria completamente em Deus. Dá a Melquisedeque 1/10 de tudo que havia recuperado dos inimigos. É assim que se comporta o servo do Senhor. Versos 18 a 20 do capítulo 14 nos diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo.
Abençoou ele a Abrão e lhe disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo, ou seja, a 10ª parte de toda a herança que ele havia recebido do Senhor. Você vai contemplar nessa jornada de fé um 6º momento em que Abrão mostra que ele confia em Deus, que ele espera em Deus, que ele glorifica a Deus. Crê em Deus quando ele lhe promete uma descendência numerosa. Capítulo 15, versos de 4 a 6, pois nos diz assim a palavra de Deus em Gênesis. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Versos de 4 a 6. Ele creu na promessa de Deus. Ele creu na fidelidade de Deus. Ele creu no mover e no agir de Deus. O 7º momento que prova a jornada de fé de Abraão está descrita no capítulo 17, do verso 23 ao 27, que fala a respeito de que ele, Abrão, obedece à ordem de Deus e circuncida todos os homens da sua casa, e ele mesmo é circuncidado. Capítulo 17, verso do 23 ao 27. Veja o que diz o texto. Tomou, pois, Abraão, já agora ele não é mais Abrão, porque a partir do capítulo 17, no início do texto, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E ele fez essa mudança quando Abrão tinha 99 anos de idade, ou seja, fazia 24 anos que Abraão, sendo Abrão, andava com Deus, porque ele tinha 75 anos quando o Senhor chamou para ele sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e ir até a terra que ele, o Senhor, ia lhe mostrar. E assim fez, conforme o Senhor lhe ordenara. Lendo o texto do 23 ao 27, que é o 7º momento em que Abrão, agora sendo Abraão, demonstra a sua fé em Deus. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. A 8ª jornada da fé de Abraão
É quando você contempla no capítulo 18, os versos de 1 a 8, em que ele prepara comida para o Senhor e os seus anjos. Diz assim o texto: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mane, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão amassado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Esse é o 8º momento da jornada de fé de Abraão. Já o 9º momento da jornada de fé de Abraão se encontra ainda no capítulo 18, verso de 16 a 33, em que descreve a respeito de: pede em favor das pessoas direitas de Sodoma e Gomorra. Aqueles homens que estavam diante de Abraão tinham por missão destruir Sodoma e Gomorra. E ali você vai contemplar uma intercessão de Abraão por aquele povo, dizendo ao Senhor, se ali tiver, aí vai dizendo a quantidade de justos. Se nem Sodoma tiver 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles? Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. E ele vai descrevendo todo o contexto, fala a respeito dos 50, depois ele fala a respeito de não só dos 50, mas se não tiver 50 e sim 45, se o Senhor não destruiria. Se houvesse 40, o Senhor não destruiria. Se ali houvesse 30, o Senhor não destruiria. Se ali houvesse 20, o Senhor não destruiria. Disse ainda Abraão: não se irrite o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10, por amor dos 10, você não destruirá. Mas não tinha nem 10. Só se encontrava ali 8 pessoas. Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, tirou-se o Senhor e Abraão voltou-se para o seu lugar. Esse é o momento de intercessão de Abraão. Você contempla, além desse contexto, o 10º momento de fé de Abraão. Você encontra no capítulo 21, os versos de 9 a 14. E que contexto é esse? Você vai contemplar neste momento em que Abraão manda Agar e Ismael embora, seguindo as instruções de Deus para ouvir a Sara. O que é que nós temos nesse texto de 9 a 14 do capítulo 21?
Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Abraão obedeceu à ordem do Senhor. A 11ª jornada da fé de Abraão se encontra exatamente no capítulo 22, de 1 a 18, em que descreve Deus prova Abraão. E qual é a prova? Está disposto a sacrificar Isaque, porque este é o pedido que Deus faz a Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Que coisa? Tudo que nós já falamos anteriormente, nos contextos que vai desde o capítulo 12 até o capítulo 21 de Gênesis. Depois destas coisas, pôs Deus à prova a Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você tem ouvido a voz do Senhor e tem obedecido? Abraão se dispôs diante do Senhor, até mesmo em oferecer o seu filho Isaque, como Deus lhe havia pedido, texto que acabei de ler. E por isso o Senhor lhe fez uma promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu ou como a areia do mar, porque ele ouviu e obedeceu à voz do Senhor. A 12ª prova da jornada de fé de Abraão se encontra exatamente no capítulo 24. É que ele, Abraão, envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre os seus parentes. Esse texto eu vou deixar para que você leia, pois ele é todo o capítulo. Vai do verso 1 ao verso 61. Praticamente todo o capítulo, porque o capítulo como um todo, ele é formado de 67 versículos. E aí tem toda a descrição de como escolher uma esposa para Isaque, pois o seu pai, Abraão, não queria que Isaque se casasse com alguém estranho, mas sim com uma jovem da sua parentela. Abraão foi aquele servo, como disse no início do texto, reconhecido como pai na fé, porque em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ele confiou exclusivamente em Deus. Aqui vem uma pergunta para nós: temos nós verdadeiramente confiado em Deus? Temos nós realmente observado a palavra de Deus e dela tomado posse, crendo que só em Deus seremos mais do que vencedores? Que essa seja a sua confiança enquanto filho de Deus. Bem sabemos que quando tudo vai bem, nós nem imaginamos o contexto da prática da verdadeira fé. Agora, a verdadeira fé é quando a gente é solicitado pelo nosso Deus e Pai que a gente creia, independente da circunstância. Creia e verás a glória de Deus. Se você ainda não é filho, lembre-se que hoje Deus está te dando a oportunidade de você conhecer a jornada de um homem que foi exemplo diante de Deus e diante dos homens, Abraão, e deixou um exemplo de fé para nós. Que você possa, ouvindo este contexto, meditando nos textos lidos, se dispor diante do Senhor, através do seu Filho amado Jesus Cristo, entregar a sua vida a Deus, crendo que
Em Cristo Jesus você deixa de ser criatura e passa a ser filho, e será remido pelo Senhor pelo século dos séculos, e viverá com Ele para sempre. Que Deus, pois, nos abençoe, faça resplandecer a sua glória na vida de todos os que estão ouvindo esta palavra. E assim seja glorificado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva a crer na essência da fé que é Jesus Cristo. E assim o pecador confessa o seu pecado e se rende aos pés do Senhor através de Cristo Jesus, e deixa de ser criatura e passa a ser filho. Que Deus, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.